Ok, meus irmãos, boa noite. Em nome de Jesus de Nazaré, nós o adoramos, Ele está aqui presente conosco. Sempre eu lembro seus irmãos. Muita gente diz assim, mas pastor, não estou sentindo. A questão é a seguinte, é que Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E quando a igreja se reúne, Ele se faz presente. A igreja é o corpo, Ele é a cabeça. Então nós precisamos crer. Isso é verdade. O Senhor se faz presente conosco por causa disso, não é? Por isso, o culto que oferecemos deve ser um culto muito alegre, deve ser com o coração, devemos entender muito bem o que estamos fazendo e também muito reverente. Muito alegre, muito reverente, porque nós temos a pessoa mais importante das nossas vidas presente aqui, o Senhor Jesus. Nós estamos estudando a carta aos Romanos e hoje, à noite, nós vamos fazer a exposição do texto, Romanos capítulo 3, de 21 a 24, aos Romanos capítulo 3, de 21 a 24. Fizemos uma introdução hoje pela manhã. Eu fazia até o 25, resolvi diminuir, para a gente ter tempo para trabalhar todos esses versículos. E quero convidar os irmãos. Nós estamos iniciando uma nova sessão da Carta aos Romanos. Terminamos uma na semana passada e neste domingo estamos começando uma nova sessão. Corajo que esse seja um hábito para a vida de vocês, que vocês façam isso sempre, entendeu? Sempre anotem, pregação, como os bereanos, lá os crentes de Bereia, né? Eles prestavam atenção e depois eles chegavam em casa e conferiam para saber se era assim mesmo. Então, os bereanos é um grande exemplo para a gente. Cadê meus adolescentes? Eles estão onde? Adolescentes? Lá em cima, lá, estão trabalhando, vários trabalhando, ok. E os crentes de 2015 para cá? Cadê? Eu queria ficar de pé. Os novos crentes, fiquem em pé. Aí o pessoal está aí também. Tudo bem. Por que eu estou destacando vocês de novo? Porque nós vamos ter prova agora. Não é isso? E a prova é só para vocês. Tem uma provinha. Nós começamos, tem uma provinha só para vocês. Agora vai ter uma provinha rápida, ela não é demorada, mas sobre o que nós vimos pela manhã. Então, eu selecionei algumas perguntas. Primeira pergunta. É só levantar a mão e eu vou levar o microfone para você falar no microfone aqui. Tá certo? Se não quiser, você não fala no microfone, eu traduzo. Não é isso? A primeira pergunta. Qual é a diferença do cristianismo bíblico para as demais religiões? Tem uma diferença. Qual é? Quem sabe? Tem uma diferença básica. O cristianismo bíblico pode falar de maneira muito simples para as demais religiões. Para enxergar é complicado, né? Estou chegando, nem você eu estou enxergando. Com licença aqui. Tá joia. O cristianismo bíblico, né? Ele nos ensina que nós somos salvos pela graça e nós não, diferente das outras religiões, nós não precisamos fazer boas obras ou qualquer outra coisa para merecer o que já foi dado por nós, por Jesus Cristo, através da cruz. Muito bem, isso aí. Então, o cristianismo, as religiões sempre falam assim, as coisas acontecem por mérito. E é de baixo para cima, é o homem tentando agradar a divindade, fazendo alguma coisa para agradar a divindade. Não é isso? É de baixo para cima. Mas o cristianismo bíblico é de cima para baixo. Deus enviou o seu Filho, viu a humanidade perdida, então Deus enviou o seu Filho. Então não é por mérito, é pela graça. Então Luana falou muito bem, não é o mérito. Então geralmente as religiões eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agradar. Alguém diz assim, olha só, como é que está você? Olha só, eu estou seguindo. Eu estou mais ou menos, eu não estou seguindo direito, né? Eu estou mais ou menos, mas eu estou tentando seguir. É isso aí. Isso é religiosidade. Não é o cristianismo bíblico. Ok? Onde você tem que se esforçar para fazer e viver uma
Isso que Martinho Lutero vivia assim, se esforçando, né? Até que um dia ele entendeu que a justificação vinha de Deus, sem mérito algum, apesar dos deméritos, né? Então, essa é a primeira pergunta. Muito obrigado, Luana. Mas tem outra aí, você pode ajudar também. Qual é o argumento de Paulo em Romanos, capítulo 1, de 18 a 20? Capítulo 1, versículo 18 a 3:20. Tudo que nós vimos desde a semana passada, ele tem um argumento, ele chega à conclusão, entendeu? Uma conclusão. Qual é o argumento de Paulo? Todo aquele texto, capítulo 3, a ira de Deus se revela quanto a toda a impiedade e injustiça, e ele foi trabalhando. Lembra, tem 3 coisas principais. Qual é o argumento dele? Quem pode ajudar? Hein? Todos pecaram, isso aí. Muito bem, Danilo, olha aí, ó. Todos pecaram, entendeu? Não tem ninguém, né? Os pagãos, os moralistas e os religiosos, todos estão do mesmo jeito. E aí tem uma terceira pergunta que eu vou fazer, Danilo, sobre isso. Eu falei sobre algumas ilustrações que podem ilustrar muito bem isso, essa questão de toda a humanidade ter errado o alvo. Você pode, que ilustração, como poderíamos ilustrar isso? Quando coloca todo mundo no mesmo saco, né? Todo mundo, todos os pecadores. O que nivela todo mundo? Então, qual é a ilustração? Quem pode ajudar? A ilustração de hoje que o senhor falou foi de um que está na lama, né? Representando o gentil, o que está ali na borda do poço. E o moralista, que é o moralista, e o judeu que está no topo do morro, e que eles têm que atingir o alvo, têm que chegar à estrela, né? Então, todos, a distância ali é a mesma, todos estão na mesma situação. Isso aí, então é essa questão, né? O alvo é ser perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Jesus falou sobre isso, né? Então, nosso alvo é perfeição. Então, sede santos porque eu sou santo. O nosso alvo é ser santo, santo é sem pecado algum. Então, nosso alvo é uma estrela. Como se um está dentro do poço, na lama, outro está na borda do poço, e o outro já está melhor. O religioso, muito religioso, está em cima de uma montanha. Mas para chegar à estrela, o alvo, quem consegue? Quem aqui, eu vou perguntar e não precisa me responder. Será que existe alguém aqui que nunca pecou em nada? Nem por pensamento, nem por palavras, nem por ações? Então, só que Deus falou o seguinte, o alvo e a lei dele, por que tem a lei? Porque a lei mostra quem é Deus, o caráter santo de Deus, e mostra a perfeição de Deus. Então ele está mostrando o seguinte, vocês têm que ser igual a mim, ninguém consegue. A lei só mostra a nossa falência, o nosso pecado, ok? Por isso que nós cantamos isso. Até que um dia eu ouvi sobre mim o castigo da lei. É possível que para muitos aqui, pela primeira vez, esse hino fez sentido. A gente não sabia. Eu senti o castigo da lei dizendo, a lei de Deus, a lei moral está dizendo, você está condenado, porque você falha. Aqui. Aí a gente sente o castigo da lei e a gente só tem só tem um caminho. Só existe um caminho, entendeu? Só existe um caminho. Só existe uma pessoa que pode dar salvação. Essa pessoa é Jesus. Muito bem. Tem mais pergunta. Por que você sabe que o pecado é coisa séria? É outra pergunta. Que diz assim que o pecado é coisa seríssima. Família. Exato. Então, a questão social do pecado, porque ele separa pessoas, o pecado ofende a Deus, e o pecado é tão grave, olha só, o pecado é tão grave, que Deus sacrificou o seu único filho por causa do pecado. Um filho amado. Entendeu? O pecado é tão grave, porque Deus sacrificou o seu filho de maneira muito violenta, o sacrifício de Jesus. Sabe por quê? Não porque Deus é mau. Não porque Deus é mau. Porque Deus é amor, nós sabemos. Mas Deus é justo. Deus é justiça.
para poder salvar o pecador, um inocente tinha que pagar. Só que tinha que ser inocente sem pecado algum. Lembra dos cordeiros do Antigo Testamento? Sem defeito? Então, Jesus foi sacrificado por nós. Então, o pecado é coisa séria. E aí tem uma aplicação que eu vou dar agora também para você. Porque às vezes a gente pensa assim, olha só, Deus, eu creio em Deus, vai haver um juízo final, mas Deus é amoroso, eu sou pecador, eu vivo de qualquer jeito aqui, eu não preciso de Jesus, e aí depois lá eu vou dar um jeito. Olha só, preste atenção no que eu vou falar. A cruz mostra para você que o juízo de Deus vai ser terrível, pela maneira como Deus sacrificou o seu Filho, porque Jesus estava levando o pecado de todos nós. Então, se Ele sacrificou o seu Filho daquela maneira, com justiça, por causa do pecado, imagine o pecador que não tem Cristo. Ok? Então, a cruz, o amor deve atrair você. Como nós cantamos, né? Deus nos amou e nos deu Jesus para morrer no nosso lugar. É verdade. Então isso deve nos atrair, o amor de Deus. Mas também nós devemos, como cantamos também, correr para Cristo por causa da justiça de Deus, porque Deus é justo. Nenhum pecado vai entrar no céu. Não tem um. Pastor, onde está isso? Olha lá, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Vamos ler todos juntos. Vamos juntos? Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, pode continuar, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então no céu não entra pecado. Entra pecadores, mas não entra pecado. O único meio de alguém ser salvo é por meio de Jesus. E eu tenho mais uma pergunta, a última pergunta. Você consegue explicar a doutrina da justificação pela fé? De que maneira o homem injusto pode ser justo diante do Deus que não tolera injustiça? Alguém aqui consegue explicar isso? Pode, Joel, vou pedir um veterano. É uma coisa maravilhosa, né? Porque a justiça dele, do Filho de Jesus Cristo, de Filho de Deus, foi transferida para nós, foi imputada a nós. Então, por isso. E o nosso pecado. É isso aí. Na verdade, uma troca, né? Exatamente. É isso ele aí. levou o nosso pecado e nos colocou a justiça retidão dele. Qual foi o pecado de Jesus? Nenhum. Nenhum. Ele só levou o nosso. Então ele colocou na nossa conta. Alguém falou aqui, falou que uma vez, é isso aí, não é? Você está devendo muito dinheiro mesmo, e você não vai poder pagar, e vai ter que vender tudo que você tem, não vai poder. E de repente aparece um dinheirão na sua conta, e esse dinheiro é seu. Foi acreditado na sua conta. Então, para a gente entender exatamente isso, nós tínhamos uma dívida imensa com Deus, impagável por conta do nosso pecado. E aí a justiça, o caráter de Cristo, a santidade de Cristo foi colocada na nossa conta, embora pecadores. Olha só, embora pecadores foi colocado, e ele levou os nossos pecados. E uma coisa boa é o seguinte, levou todos os pecados dos que creem. Porque se tivesse um só pecado, você não entraria no céu. Então levou todos. Até o que você cometeu hoje, e até o que você vai cometer amanhã. Jesus levou. Se você, de fato, crê, se você recebeu Jesus pela fé. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos para o texto. Talvez a gente tenha que correr um pouquinho, né? Vamos ver se a gente, talvez tenhamos que correr um pouquinho. Eu coloquei, pode colocar, vamos começar com os slides aqui. Eu separei alguns slides para os irmãos. O primeiro título que eu dei para que eu escolhi para esse dia, né? É esse aqui. Olha só. A justiça de Deus revelada. Ok? Então, esse é o título. Porque até então nós tivemos assim o pecado do homem revelado, de todos os homens. A primeira parte, todos nós ficamos
na mesma situação. O mais religioso, o mais cuidadoso, o mais honesto, todos ficam na mesma situação. Paulo diz, e na verdade é Deus quem diz, por meio de Paulo, que todos pecaram, todos somos pecadores. E aí, até o capítulo 3, versículo 20, a situação é essa aqui. Pode passar. De que maneira o homem injusto pode ser justo diante do Deus que não tolera injustiça? Essa é a pergunta. De que maneira o homem justo pode ser justo diante do Deus que não tolera a injustiça? É isso que nós vamos tentar responder nessa noite. Pode passar o próximo. Olha só. Que joia é essa? É um diamante, não é? Esse diamante, ele representa, o reino de Deus representa o Evangelho. Entendeu? Então, é uma joia muito especial, muito cara, muito rara, muito especial. Mas esse diamante, que é o Evangelho que nós recebemos, ele brilha mais quando nós temos outro pano de fundo. Pode passar. É essa a situação. Entendeu? O nosso pecado faz com que o Evangelho brilhe muito mais. Essa joia, qual o melhor pano de fundo? Onde que essa joia, ela brilha mais, ela está mais bonita? Nesse quadro ou nesse quadro? Nesse, não é? Então, olha só. O quadro branco seria assim, que nós receberíamos o Evangelho, mas ainda nós teríamos alguma virtude. Nós contribuímos, nós temos méritos. Então, seria o quadro anterior, nosso mérito. Mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, então nós não temos mérito algum. O Evangelho brilha muito mais. Tá certo? Vamos ler o texto? Capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido, nos ajude a entender a palavra do Senhor. Abra os nossos corações, as nossas mentes. Especialmente, ó Deus, nós suplicamos pelos pequeninos aqui e por aqueles queridos que ainda não entenderam, ó Deus, o Evangelho, a maravilha do Evangelho de Jesus. Ainda não conseguiram enxergar os seus próprios pecados e não enxergar a bondade e a grandeza e a justiça e o amor de Deus em Cristo Jesus. Oramos assim, ó Deus, pedindo ao Senhor que nos ajude, no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Eu separei algumas declarações que uns homens muito especiais, estudiosos, muito queridos, eles falaram sobre esse tema e sobre esse texto. Então, o Ari Veloso, que eu conheci, faleceu há um tempo atrás, muito querido, ele diz o seguinte: a maioria absoluta dos comentaristas do livro de Romanos declara ser este trecho o próprio coração do livro de Romanos. Não é um texto fácil de ser entendido, mas quando realmente o compreendemos e aprendemos, passamos a desfrutar das riquezas e belezas de uma vida verdadeiramente convertida a Cristo. Esse outro irmão, ele diz: o texto em apreço é o coração da epístola, o núcleo da carta. Paulo registrou nessa porção a própria essência do Evangelho que desejava pregar em Roma, a síntese mesma e a substância real das boas novas que a epístola expõe.
O Martin Lloyd Jones, um médico, pastor e médico, que faleceu no século passado, ele escreveu o seguinte: a doutrina apresentada aqui pelo apóstolo Paulo pode ser considerada a acrópole da fé cristã, o lugar alto, a cidade alta, a cidade mais alta da fé cristã. Leon Morris exalta também a verdade aqui anunciada, que chega a dizer que este é possível o parágrafo mais importante jamais escrito. Então, são algumas coisas. Então, aqui nós temos a doutrina da justificação. E o que é justificação? Então, coloquei essa declaração aqui para vocês sobre o que é justificação. Por favor, pode passar. Vamos juntos? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Essa é a definição. É uma definição muito boa. É um ato livre da graça de Deus, é uma decisão de Deus como juiz. É uma decisão de Deus como juiz. É pela graça, é gratuito, é algo gratuito, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, como se nunca tivéssemos pecados, somente por causa da justiça de Cristo, por causa do caráter santo de Cristo, a nós imputada, ou para nós transferida, ou creditada e recebida só pela fé. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. A gente quer fazer alguma coisa. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que, para merecer isso. Desde o Novo Testamento você vai ver os judeus estranhando essa ideia de salvação pela graça, unicamente pela fé. Ele diz, não, a gente tem que guardar a lei. A gente tem que ser circuncidado. Tem que ter alguma coisa. É Cristo e mais algo. Mas a Bíblia diz, é Cristo somente. Somente Jesus. A justificação é um ato divino e não uma obra humana. Acontece no céu e não na terra. É um ato e não um processo. É feita fora de nós, no tribunal de Deus, e não dentro de nós, em nosso coração. A justificação acontece de uma vez para sempre e nunca mais precisa ser repetida. Não há repetição na mente divina no ato de justificação, como não há repetição da morte expiatória de Cristo, sobre o qual ele descansa. A justificação não possui graus, ela é plena, cabal e absoluta para todos que creem. Não existe um indivíduo mais justificado do que o outro. O menor crente é tão justificado quanto o maior santo. É a mesma coisa. Quando a gente vai falar de santificação, é diferente. Se a gente falar de regeneração, é diferente. Mas aqui nós estamos falando de justificação. Então, o John Stott, que eu gosto muito, diz o seguinte: o contrário de justificação é condenação. Os dois são pronunciamentos de um juiz. Quando Deus justifica os pecadores hoje, está antecipando o seu próprio julgamento final, trazendo até o presente o que de fato faz parte dos últimos dias. Então ele está justificando, e aquele que foi justificado, ele vai descansar nisso. Ele vai ter paz com Deus, sabendo que ele está sendo livre da condenação justa do pecado. Então vamos ao texto. Eu separei algumas lições do texto que estão claras. Em primeiro lugar, a justiça de Deus se manifesta ou se manifestou na história. A justiça de Deus se manifestou na história, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Mas, essa palavra é uma palavra que inverte a declaração que a precedeu. Neste caso especial, traz esperança para quem não tinha alguma. Porque os versículos anteriores diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora,
se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então esse mais é muito importante. Diz, mas agora, no Antigo Testamento, sempre nós tivemos a justiça de Deus e a graça andando de mãos juntas. Mas agora é como se fosse um véu tirado. Agora as coisas estão mais claras. Nós olhamos para Cristo e agora as coisas estão bem mais claras. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então são duas pequenas palavras, porém de uma importância extremamente significativa. Mas agora, significa que ele muda tudo, passando para um clima de vida, de alegria e de esperança, porque os versículos que nós estudamos na semana anterior e nas outras semanas passadas trazem uma total desesperança para todos, quando nos coloca todos como pecadores e, naturalmente, merecedores da ira de Deus. Agora, esse texto nos traz muita esperança. Segundo lugar, é a justiça que tem origem em Deus. Versículo 21, de novo. Deus é a fonte da justificação, é Ele quem justifica. Uma justiça que provém de Deus, está escrito aí. A justificação é uma ação de Deus. A justificação própria, quando alguém procura justificar a si próprio, ela é ineficaz diante de Deus. A justiça própria, quando alguém diz assim, eu não sou tão mal assim. Olha só, Deus, Ele tem que me salvar. Eu tenho que ir para o céu, eu mereço para o céu. Sabe por quê? Porque eu faço boas obras. Eu dou dinheiro para boas obras. Eu sou muito religioso. Olha só, pastor, eu sou muito religioso. Eu frequento com assiduidade o templo da minha religião ou da minha igreja. Eu sou caridoso. Meu pai era caridoso, a minha mãe era muito caridosa, a minha religião também é de caridade. Eu sou muito caridoso. Olha só, eu cumpro os rituais. Tem certos rituais que eu faço. Eu faço oração, eu me ajoelho, eu fico de pé, eu levanto a mão, eu fecho os olhos. Tem rituais. Pastor, eu não conheço ninguém mais honesto do que eu. Alguém já disse isso no Brasil, tempo atrás aí, né? Não tem ninguém mais honesto do que eu, né? Nesse país, né? Pastor, eu sou muito honesto. Eu sou mais honesto do que aquele que diz que é o mais honesto. Então eu sou muito honesto. Todo mundo sabe. Eu sou um vizinho maravilhoso, honesto. Pastor, pago minhas contas no dia certo. Antecipadamente eu procuro cumprir com as minhas obrigações. Eu tenho também, pastor, um conhecimento muito grande da minha religião, ou da Bíblia da minha religião. Por isso, eu mereço. Eu mereço ser salvo. Por isso Deus não tem como me rejeitar, porque eu sou muito especial. Só que, mais uma vez, a justificação não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É uma decisão de um juiz. Por isso que tem ali martelo, tem ali tem um malho, né? Ali tem uma balança. É Deus quem julga. É de cima para baixo e não de baixo para cima. Não é o que você faz. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta, pastor, não adianta. Então, a Bíblia diz que do céu vem a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça humana, e do céu vem a justiça de Deus sobre todos aqueles que creem. Deus é a fonte da nossa justificação, a salvação é obra de Deus do começo ao fim. Trata-se de um plano eterno, perfeito e infalível de Deus, consumado no Filho e aplicado pelo Espírito Santo. Então, queridos, é Deus quem justifica o homem e não o homem que justifica a si próprio. Terceiro lugar, é uma justiça independente da lei. Versículo 21, a lei aqui são os 10 mandamentos, é a lei moral. Olha o versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Então, olha só, é uma justiça independente da obediência da lei. Pastor, eu conheço
a Bíblia. Eu conheço os 10 mandamentos e eu cumpro os 10 mandamentos. Eu obedeço. Nós não obedecemos, nenhum de nós obedece. Aliás, a Bíblia fala de um jovem rico que dizia que cumpria todos os mandamentos que conhecia desde a sua juventude. Jesus só fez uma aplicação. Falou assim: então vende o que você tem, dá aos pobres, terão tesouro no céu. Sabe o que Jesus está testando? Primeiro mandamento: quem é o Deus da sua vida? E quando ele foi exposto à lei, quando Jesus aplicou, descobriu que ele era escravo do dinheiro. Ele tinha um Deus, que era o dinheiro. Em segundo lugar, era um indivíduo ganancioso. Ele tinha muito dinheiro, mas ele queria mais dinheiro, então não queria dar dinheiro. Então Jesus não estava lidando. Jesus aplicou a lei para ele e ele foi reprovado. Ele dizia que guardava em Jonas, desde a juventude dele. Aí aplicou a lei, acabou com ele, saiu triste. Jesus falou: olha, faz isso e vem e segue-me. E ele saiu triste, porque tinha muitas riquezas. Ele tinha um Deus, ele quebrou o primeiro mandamento e quebrou o mandamento que fala sobre a ganância. Ele era ganancioso. Então, a justiça de Deus é independente da lei. Não é pelo mérito, pela obediência. Aliás, nós sabemos que a lei de Deus não foi dada assim como eu vou cumprir a lei para ser salvo. Não, a lei foi nos dada para mostrar que todos nós somos pecadores. Por isso que tem a lei moral de Deus. É para isso que existe. Todos nós quebramos a lei. Todos nós falhamos. Quarto lugar, é a justiça testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 21. Paulo está dizendo o seguinte: lei e profetas aqui são os livros da Bíblia daquela época. O Antigo Testamento. Quando você vai lei e profetas, está falando a lei de Moisés e os outros livros. Lei e profeta. É o Antigo Testamento. Ele está dizendo que tanto a lei como os profetas testemunharam dessa justiça que é Jesus, encontrada em Cristo Jesus. Então, por exemplo, na semana passada eu citei Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Para que eles fossem vestidos, um animal foi morto. Ok? Eles tinham feito roupas para si próprios, mas a roupa era imprópria. Então Deus os cobriu. Um animal morreu. Está mostrando ali a justiça de um inocente, poupando-os ou cobrindo-os. A questão lá da Páscoa, dos cordeiros que foram mortos para poupar os israelitas por ocasião da Páscoa, apontava para quê? Estava no Antigo Testamento. Cordeiros inocentes morreram no lugar daqueles primogênitos. O sangue foi colocado nos umbrais das portas. O anjo passou da morte e poupou aqueles israelitas. Está mostrando o quê? Exatamente apontando para essa justiça. Isaías 53, de 4 a 7, vai escancarar. Profeta Isaías: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías 700 a.C. profetiza. E aí, quando Jesus aparece, agora no seu ministério, João Batista diz: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. A gente vê. Você está estudando Hebreus, mais uma vez lembrando, você está vendo isso direto. Direto. Então essa maneira de Deus justificar pecadores através de sangue inocente estava presente em todo o Antigo Testamento. Isso não era novidade, mas em Cristo agora tudo ficou claro. Quinto lugar,
é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O meio da justificação é a fé. Pastor, como eu posso receber essa justiça de Deus? Como eu posso ser reto? Como eu posso ser salvo? Como eu posso ter meus pecados perdoados, cancelados? Única e exclusivamente pela fé. E o que é fé? Fé é um entendimento claro de quem é Jesus, da sua obra na cruz do Calvário, e é uma confiança plena em Jesus, nas suas promessas. A fé anda junto com a compreensão. Fé não é pensamento positivo, não é algo místico. Fé é entender e concordar e se render ao plano salvador de Deus consumado em Cristo Jesus na cruz. Então, a fé exige renúncia e arrependimento, exige que não depositemos nenhuma confiança em nós mesmos e nós vamos depositar nossa confiança exclusivamente em Jesus. Isso é fé. É uma compreensão. Eu entendi, eu compreendi, e agora eu vou me submeter a essa verdade. Isso é fé. Então, a fé é a mão de um mendigo que estende para apanhar o pão. É a mão de um mendigo que ele estende para apanhar um pão. Lloyd Jones diz assim: o homem que tem fé é o homem que não olha mais para si mesmo, nem espera nada mais de si mesmo, não olha mais para nada que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que esperava ser, ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. Essa fé é a fé em Jesus. Não é a fé, eu sou uma pessoa de fé, pastor, eu tenho muita fé. Mas o que é isso? Ah, pastor, eu tenho muita fé. Não, a fé em Jesus. Sexto lugar, é a justiça destinada a todos os que creem, sem distinção. Versículos 22 e 23, olha aí. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A justiça, essa justiça é para todos. Para a prostituta, o mentiroso, o assassino, todos estão destituídos da glória de Deus, mas nós também. Nós também estávamos, quando estávamos sem Cristo. Então, pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. É isso que nós falamos. Então, eu conheci um pai há muitos anos, eu não vejo há muito tempo, nem sei se está vivo, há muito tempo, e ele teve um filho assassinado. E ele falou comigo assim com muita raiva, né? Pastor, eu não creio que Deus pode perdoar o assassino do meu filho. Então eu senti hoje eu sou pai, mas eu já imaginava a dor daquele homem. Então eu não diminuo a sua dor. Mas ele não tinha Jesus, filhinho. Então olha só. A situação diante de Deus, diante da sociedade, nós temos um assassino que precisa ser preso, e nós temos um homem de bem, diante dos homens, entendeu? Nesse padrão. Mas aos olhos de Deus, nós temos dois pecadores, um no fundo do poço, que assassinou uma pessoa, e o outro no cume de uma montanha, com muita moralidade e até religiosidade. Mas os dois não conseguiam alcançar o padrão de Deus. Todos pecaram. Por isso, a salvação é oferecida para todos. Essa palavra destituídos que tem aí, significa o seguinte, é como se uma pessoa que não alcançasse a linha de chegada. A pessoa não atingiu o alvo, não atingiu o objetivo, ela ficou pelo caminho. Ok? Você vai uma competição e você fica no caminho, você não consegue chegar. Essa é a ideia. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus,
mas todos pecaram e nós não temos como ter comunhão com Deus. Chegamos atrasados, ficamos além e agora todos não alcançamos a aprovação de Deus. É isso que o texto de capítulo 3, versículo 23 vai falar. Todos pecaram. Por isso que a salvação é oferecida a todos. 7º lugar, é a justiça outorgada e recebida pela graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A salvação é grátis e de graça. A palavra gratuitamente também quer dizer sem motivo, algo concedido sem qualquer razão. A justificação não se deve a qualquer coisa que tenhamos feito. Não somos justificados por causa das nossas boas obras. Não somos justificados por causa do nosso caráter. Somos justificados simplesmente pela graça, sem merecimento algum da nossa parte. É isso que Deus fala. Não tem nada em nós. O que você tem? Nada. Nós temos o pecado e mais nada. Somos justificados gratuitamente. E em último lugar, é a justiça recebida por meio da redenção que há em Cristo Jesus, no versículo 24. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus, no finalzinho. Então, a palavra redenção, a palavra justificação é um termo de juiz, tem a ver com, é um termo jurídico, né? É a declaração de um juiz. E redenção é um termo comercial. Então a redenção é o seguinte, principalmente naquela época, né? Então havia muitos prisioneiros de guerra, havia muitos escravos, então você poderia comprar um escravo para libertá-lo. Você poderia comprar. Você redimiu, você pagou o preço e deixou livre. Ou você poderia comprar para si mesmo. Então, isso é redenção. Quando você era um resgate que você fazia. Então, a Bíblia está dizendo que nós fomos resgatados. Fomos resgatados por Cristo Jesus. Recebemos essa justiça por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então, nós fomos resgatados por Ele. Então alguém disse o seguinte, a cruz foi ao mesmo tempo o mais horrível e o mais lindo exemplo da ira de Deus. Foi o ato mais justo e mais gracioso da história. Deus teria sido mais do que injusto, teria sido diabólico ao efetuar aquele castigo se o próprio Jesus não o houvesse primeiro voluntariamente tomado sobre si os pecados do mundo. Cristo se ofereceu voluntariamente para ser o Cordeiro de Deus, carregando os nossos pecados, tornando-se assim o ser mais vil e grotesco deste planeta. Com o fardo de pecado que carregou, tornou-se repugnante para o Pai. Deus derramou a sua ira nesse ser repulsivo. Ele o fez maldito por causa do pecado que carregou. Aqui a justiça de Deus foi plenamente manifesta. Contudo, éramos nós que merecíamos aquele castigo. Jesus tomou sobre si a punição que era destinada a nós. Esse aspecto da cruz para nós é o que demonstra a sublimidade da sua graça. Ao mesmo tempo, a justiça e graça, ira e misericórdia é tão espantoso que temos dificuldade de entender isso. Mas ali naquela cruz, no Calvário, nós temos o amor de Deus, a misericórdia de Deus ali revelada por nós, e nós temos ali a justiça de Deus revelada também. Porque naquele momento na cruz, ele estava levando todos os nossos pecados. Porque teve um momento que Jesus falou assim, Deus meu, por que me abandonaste? Os nossos pecados, todos os nossos pecados, convergiram para ele. Todos os nossos pecados. O inocente, Filho de Deus, perfeito Filho de Deus, caráter sem pecado algum, ele levou todos os nossos pecados. Satisfeito a justiça de Deus. E revelou também o amor de Deus, o perfeito amor de Deus. Quero terminar esse tempo fazendo algumas colocações. A Bíblia fala que a justificação é como se fosse uma roupa que o Senhor nos dá. Nós tiramos
A justiça própria é quando nós queremos usar a nossa própria roupa. E a justificação é quando nós usamos a roupa que Deus nos dá. Por isso que tem a parábola do banquete, que eu preguei, foi no casamento de Roginho, que diz o seguinte: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Grande banquete, o rei está promovendo, manda os convites, mas as pessoas não querem vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Tudo pronto. Churrasco pronto. Picanha, maminha, não é isso? Contrafilé, churrasco, linguiça, franguinho, tudo lá, está tudo pronto. Mandou chamar: venham para a festa de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Bons e maus entraram naquele banquete, mas vestindo as roupas de justiça, as roupas especiais, as roupas de casamento, as roupas que deveriam usar, que o rei mandou para eles. Então eles estavam usando, mas alguém disse: não, eu posso entrar com a minha própria roupa. Então o rei perguntou àquela pessoa: amigo, falou amigo. Quando falou amigo, eu imagino a pessoa bebendo, né, um copo de refrigerante, né? Tem um copo e um pedaço de carne na mão, né, participando da festa. E aí o rei olhou para ele: amigo. Quando falou isso, ele empalideceu. Falou: tanta gente aqui, ele vai olhar logo para mim. E o rei falou: como você entrou aqui sem veste nupcial? Como você entrou aqui sem a roupa adequada? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então ele está dizendo o seguinte: aquela pessoa, ela não estava vestida adequadamente. É uma parábola. O que ele está ensinando? Qual é a mensagem dessa parábola? É que todos nós, para participarmos do grande banquete, para irmos para o céu, nós precisamos da roupa que Cristo nos dá, e não da nossa própria. Nós precisamos nos vestir da justiça de Deus, e não com a nossa própria justiça. Então, algumas perguntas. Você está vestido adequadamente para o grande banquete? Porque um dia você estará diante do juiz supremo. Você já se vestiu adequadamente? Essa é a primeira pergunta. Então aconselho que você corra para Cristo enquanto você pode. Se Deus sacrificou o seu único e amado Filho por causa do pecado, o que Ele fará com você que o rejeita e continua rejeitando a Ele com os seus pecados? Uma outra aplicação, eu pergunto para vocês: o quanto você deveria estar feliz por causa da sua justificação? Qual deveria ser a nossa medida de gratidão a Deus diária? Porque nós fomos, pela graça, alcançados, apesar de nós. Apesar de nós. Pastor, isso é muito louco para mim, porque eu sou muito pecador. Eu já fiz muita coisa errada. Aliás, eu tenho feito muita coisa errada. Isso é muito, muito louco. Mas olha só,
É isso que a Bíblia diz. É que apesar de você ter feito tanta coisa errada e está fazendo, existe não só perdão para você, existe retidão para você. Porque a justificação é mais do que perdoar. Porque quando você perdoa uma pessoa, o erro continua, mas quando você justifica, você remove. É como se você limpasse a pessoa. É como se você purificasse a pessoa. É como se a pessoa não tivesse erro nenhum. Uma ficha limpa. Alguém tem uma ficha de maus antecedentes. Maus antecedentes. E agora ela vai ver o seguinte: a sua ficha está limpa. Isso é retidão. Ou seja, as virtudes de Cristo são colocadas na sua conta. E você é salvo, é perdoado, é justificado por causa disso. Será que os juniores, adolescentes, conseguiram pegar isso? Será que conseguiram entender essa doutrina? Ok? Como o Joel falou, é muito simples. Foi uma transferência. Quando nós cremos em Jesus pela fé e nós nos submetemos a Ele pela fé, a justiça perfeita de Cristo, o caráter perfeito, é colocado na nossa conta. E o nosso pecado é colocado sobre Ele, e a Bíblia diz que Ele leva os nossos pecados. Vamos terminar. Vamos olhar de novo esse teu último. Nós vivíamos em trevas, mas aceitamos Jesus, e agora essa joia brilha como nunca. Os nossos pecados, né? Tem os nossos pecados, então essa joia brilha como nunca. Esse pano de fundo é muito interessante, mas tem um pano de fundo que talvez ficasse mais bonito ainda, talvez mais bíblico. Que tal? Eu acho que esse fica melhor ainda. O Evangelho, essa joia maravilhosa, e o vermelho, que torna ele mais bonito, lembra do sangue de Cristo, né? Lembra de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar. Ah, queridos, creia. Pastor, o que eu faço? Creia. 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 Diga assim: isso é verdade. Eu entendi. E eu vou viver por isso. Eu vou viver e vou morrer por isso. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, por favor? Eu já estou. Querido, eu chego à presença do Senhor em oração, representando os meus irmãos queridos aqui. Com muita gratidão ao Senhor. O Senhor, de fato, revela na palavra, nas Escrituras, o nosso estado que a gente nem consegue enxergar. O nosso estado terrível sem Deus. Nós estávamos cegos, estávamos mortos, éramos escravos de Satanás, éramos merecedores da ira, da sua ira, porque nós provocávamos o Senhor com os nossos pecados, nós ofendíamos o Senhor. Apesar do Senhor se revelar a nós de maneira clara na natureza, os seus atributos,
E apesar até de ouvirmos a palavra do Senhor, o Evangelho, nós rejeitávamos o Senhor e vivíamos os nossos pecados, entesourando ira, ó Deus, para o dia do julgamento. Nós não podíamos fazer nada por nós mesmos. Até os nossos melhores atos eram ofensivos ao Senhor. Segundo a tua palavra, como trapos de imundícia, nós estávamos tomados totalmente, ó Deus, pelo pecado, nossa mente, nosso coração, nossa vontade, toda contaminada, ó Deus, pelo pecado. Foi assim que nós nascemos, desde o nascimento, nós herdamos isso, essa condição, ó Deus, esse estado terrível que vivíamos. Mas, ó Deus, o Senhor, com uma bondade e um amor imensurável, o Senhor, ó Deus, planejou a nossa salvação há muito tempo atrás. E o plano do Senhor foi enviar o seu Filho, o Filho único, Jesus Cristo. E Ele voluntariamente aceitou o plano. Foi uma decisão dele. E Ele veio a este mundo, ó Deus, deixou a glória. E veio a este mundo, ó Deus, e se humilhou. Viveu entre nós. Viveu como pobre, mas sem pecado algum. Ele, ó Deus, foi traído e ele foi levado a uma cruz e na cruz ele derramou o seu sangue. Na verdade, homens maus fizeram isso com eles, mas é verdade também que era necessário que o seu filho inocente morresse para nos salvar. Porque se o Senhor não completasse o seu plano, todos nós estaríamos perdidos. Nenhum de nós, os mais virtuosos da Bíblia, Daniel, José, as pessoas mais virtuosas, estariam todas perdidas, ó Deus, porque todos não atingiríamos o padrão do Senhor. Porque um pecado só é suficiente para nos lançar no inferno eterno. Mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. E agora, ó Deus, por meio de Jesus, aqueles que creem nisso, aqueles que recebem pela fé, creem, ó Deus, nessa verdade revelada do Senhor, são justificados, são declarados justos, ó Deus, porque recebem a justiça de Cristo e transferem para Jesus os seus pecados. E são absolvidos, e são salvos para sempre. São perdoados para sempre, ó Deus. Ah, querido, essa é a verdade. Eu quero agradecer, em nome dos meus irmãos, ó Deus, todos os meus irmãos aqui, que pela fé obtiveram, que pela fé estenderam a mão, ó Deus, e receberam esta graça. Eu quero agradecer ao Senhor pelos meus irmãos. Não foi um mérito de nenhum de nós. Ai de nós, ai, meu Deus, se tem algum irmão aqui que acha ainda que tem alguma coisa, foi porque ele conquistou. Meu Deus, ajuda esse irmão a entender que não foi por mérito nenhum, foi pela graça. Não foi nada da terra, foi algo que veio do céu, foi uma decisão celestial. Por isso, ó Deus, muito obrigado. Permita que vivamos, ó Deus, agora, mais felizes ainda, mais contentes, mais livres, ó Deus. Nós não precisamos, não há nada, o Senhor não exige nada de nós. Agora nós oferecemos, ó Deus, o nosso amor ao Senhor, a nossa gratidão, e queremos obedecer o Senhor e imitar o Senhor por gratidão, e não por obrigação, e não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, é que nós queremos imitar o Senhor. Não existe nenhum jugo sobre nós. O Senhor retirou o jugo. Agora, ó Deus, o seu jugo é suave e o seu fardo sobre nós é leve. Nós fomos livres, nós estamos livres, ó Deus, livres para viver, livres para te adorar, ó Deus. Ó Deus, queremos pedir que nesta noite, quem sabe nesta noite, o Senhor também não está chamando queridos aqui também. Nesta noite o Senhor também não está chamando, o Senhor não está convocando pessoas
para virem, para crerem, abrindo os olhos, ó Deus, para que creiam e recebam também a justificação, a salvação, o perdão e a retidão de Cristo. Gostaríamos tanto que o Senhor fizesse isso. Ó Deus, ajuda os nossos adolescentes, os nossos jovens, os novos crentes, a jamais se esquecerem, ó Deus, dessa verdade, de que o Senhor justifica pecadores, e que se eles chegaram até o Senhor, foi por causa do Senhor, pela justificação que vem do céu. Obrigado, ó Deus, por esta noite, por esse domingo especial, quando passamos juntos aqui, estudando a palavra do Senhor, e essa verdade tão maravilhosa, essa joia tão preciosa, que brilha, ó Deus, brilha nos nossos corações. É o nosso maior tesouro, o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oramos profundamente gratos, no nome de Jesus. Amém.